Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Antes de começar o nosso programa, hoje tenho uma notícia agradável a comunicar a todos. É possível que a hora em que este programa vá ao ar, para muitos não seja a melhor, sexta-feira às 8 da manhã. Mas aqueles que não puderem assistir o programa nesse horário, podem acessar o site da Rede Vida de Televisão e o programa está lá ao vivo. Basta clicar no Páginas Difíceis da Bíblia. É fácil isto? É fácil, entrou no site, o caminho é muito breve ali. Quer explicar melhor? Eu não... Não, é que eu não... Falando assim, de cor é mais difícil, né? Não. Mas não sai de redevida.com.br. De qualquer maneira, agora ele pode ser... Agenda de programas, Páginas Difíceis da Bíblia e estará lá. De qualquer maneira, ele está ao dispor dos telespectadores a qualquer hora que queiram. Não sei exatamente quanto fica no site, porque eles trocam, acredito. Acredito que ele fique uma semana e depois põe um outro. Não é? É porque o nosso programa é semanal. Está aí um convite àqueles que quiserem vê-lo, sempre através do site. Portanto, é preciso vê-lo no computador. Não é? Mas se tem computador em casa e se tem internet, é muito fácil. Tá bem, isto dito, vamos então ao início do nosso programa. Muito bem. Nós paramos na semana passada essa perícope do capítulo 23, que vai do versículo 33 e seguintes. O senhor ficou de explicar ali essa sentença. Fazendo um pequeno... Não, são diversas sentenças, não é? Fazendo um pequeno relacionamento, link, entre o que vem agora e o que já foi dito, nós podemos resumir tudo da seguinte maneira. O capítulo 23 foi longamente preparado pelo evangelista através das escaramuças, dos choques, das controvérsias, das oposições entre Jesus e um grupo de judeus. Isto nos anos 20. Naturalmente, essas escaramuças, esses choques, estas oposições culminaram ainda nos anos 20 com a morte, a condenação e a morte na cruz de Jesus. Mas não pararam aí. Ou seja, o judaísmo não se contentou em condenar Jesus. O judaísmo é genérico demais. As autoridades religiosas judias daquela época. Não podemos envolver todos os judeus, nem daquela época, menos ainda de outras épocas, no que aconteceu com Jesus. De qualquer maneira, houve choques não só entre Jesus e alguns judeus, mas entre a igreja nascente e alguns judeus, a partir dos anos 30, 40, 50, 60, até o final do século I. Houve estes choques. A época em que Mateus escrevia o seu evangelho, na década de 80, provavelmente numa região da Síria, talvez Antioquia, a oposição era forte, mas o judaísmo havia passado por uma transformação, uma metamorfose profunda que começou em 66 e culminou com a destruição de Jerusalém em 70 e o arrasamento de toda a região da Judéia em 72 ou 73 da nossa era. O judaísmo, para sobreviver à catástrofe romana, tomou uma feição monolítica e parece que
a seita farisaica se foi impondo nesse judaísmo monolítico que se tornou um judaísmo rabínico nos tempos em que Mateus escrevia o primeiro evangelho. Estas autoridades sinagogais rabínicas dos anos 85, herdeiras provavelmente do farisaísmo, se chocaram enormemente contra a comunidade e contra seus membros, expulsando-os do próprio seio. Então, se compreende que letrados e fariseus sejam pintados ou tenham sido pintados aqui neste capítulo 23º com tintas muito fortes, muito carregadas. E, como já disse no programa anterior ou em programas anteriores, tomados do ponto de vista genérico injustas, porque nem todos os fariseus, mesmo daquela época, agiram assim contra a igreja. É uma generalização e são os limites temporais e humanos que recebem a palavra de Deus, até mesmo aquela que é formalmente palavra de Deus. Tudo isto foi formulado por Mateus a partir de uma introdução neste capítulo 23, e depois uma série consecutiva de 7 ais. Vejam, o número 7, um número de plenitude. Esses fariseus e letrados, desta maneira em Mateus, levaram ao cúmulo a própria maldição. E agora, então, nos versículos que você está mencionando, vem 2 sentenças condenatórias. Depois dos 7 ais, 2 vezes são condenados sem mais remédio ou salvação. Então, agora, tendo visto esse contexto, vamos ler a primeira condenação. Isto é, o primeiro final, é 33 e seguintes. Isso. Serpentes, raça de víboras. Isto foi o que João Batista devolveu, ou melhor, o que João Batista indicou como sendo o qualificativo desses fariseus. No início do Evangelho, capítulo 3. Como a vez de escapar ao julgamento da hiena? São exatamente as palavras de João Batista, do capítulo 3, reproduzidas aqui a modo de introdução. Por isso vos envio profetas, sábios e escribas. Por isso vos envio profetas, sábios e escribas. Aqui começa o logion condenatório. Aqui começa a palavra condenatória. Por isso eu vos envio sábios, profetas e escribas. Quem é o sujeito da frase? Eu vos envio. Quem é este eu? Bem, este eu, na fonte em que estas logias, esse logion foi encontrado, é a sabedoria. Este eu é a sabedoria personificada, já bem conhecida de textos bíblicos do Antigo Testamento e, sobretudo, da época intertestamentária. O eu é a sabedoria. Agora, como é que nós sabemos isto? Porque na fonte que é bem reproduzida em Lucas, está claro que é a sabedoria. Mateus tornou o sujeito elíptico, eu. O que ele fez? O que fez Mateus? Mateus eliminou explicitamente a sabedoria. Bem, dos leitores de Mateus, alguns sabiam que o eu é o eu
da sabedoria. Outros não. De qualquer maneira, uns podiam identificar esta sabedoria com Jesus e outros dizer que Jesus tomou o lugar da sabedoria. Foi isso que fez Mateus. Mateus identificou a sabedoria com Jesus. Quem lê agora e conhece o texto pré-mateano da fonte Q, percebe claramente que a sabedoria agora é Jesus. Mas isto, a identificação de Jesus com a sabedoria, não é uma teologia exclusiva de Mateus. É uma teologia de vastos estratos do cristianismo dos primeiros séculos. E também Paulo. Então, o sujeito é a sabedoria identificada aqui por Mateus com Jesus. Leia. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis em vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade. Bem, o texto é muito amplo e contém problemas sérios, mas nós vamos fazer um intervalo e continuaremos. Muito bem, você tinha lido, tinha continuado e eu disse que a continuação traz problemas. Isso. Quer repetir o texto, por Sim. favor? A uns matareis e crucificareis. A uns matareis e crucificareis. Os verbos estão no futuro e são muito genéricos. Os judeus crucificaram cristãos? Cristãos? Não, né? Sim. Cristãos não. Pois é, Não este tem- é um problema. Não tem. Este é um problema sério. Que cristão, fariseus e letrados e escribas crucificaram? Que eles tenham perseguido, nós podemos dizer, em muito pequena escala. Quem foram os cristãos perseguidos e até assassinados pelas autoridades judias? Primeiro, Estevão. Sim. Segundo, Tiago, irmão de João, o primeiro dos 12. Terceiro, Tiago, o irmão do Senhor, conforme vem descrito em Flávio Joséfo. Fora esses três, que não foram de resto crucificados, nós não conhecemos nenhum cristão crucificado pelos judeus. É que eles não tinham esse nome A de cristãos crucifixão ainda, né? era um castigo romano que os judeus nem podiam e nem queriam aplicar. Certo? Então, começam aí as dificuldades. O que mais? Na sequência, a uns, então, leia novamente. Então, a uns matareis e crucificareis, Crucificareis. a outros açoitareis em vossas sinagogas. A outros açoitareis em vossas sinagogas. Isto devia acontecer na época de Mateus, na época concreta de Mateus. Então, o que se pode tirar daí? Que alguns cristãos, judeus cristãos, receberam os famosos 40 golpes menos um. Os famosos 39 golpes, ou chicotadas. Quer dizer, um castigo forte, mas, de qualquer maneira, um castigo ainda limitado. Que mais? Continue. E perseguireis de cidade em O cidade. texto parece aludir não tanto aos anos 20, mas à época em que o Evangelho foi escrito, ao que está acontecendo, ao drama concreto da comunidade mateana nos anos 80. Só que percebe que está muito generalizado, não é? Houve realmente choques fortes entre a comunidade e
alguns chefes de sinagoga. Só que o texto aí amplia demasiadamente. E nós não conhecemos nenhum caso específico de crucifixão de cristãos por parte de judeus. Tá bem. E assim cairá sobre vós todo o sangue dos justos, derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. Este é outro versículo dificultoso, ou cheio de dificuldades. Bom, em primeiro lugar, o dito sapiencial, quem fala é a sabedoria que Mateus identificou com Jesus, diz que foi derramado sangue justo desde Abel. E realmente, para quem lê a Sagrada Escritura, percebe que o primeiro assassinato foi o assassinato de Abel por parte de Caim. O problema está em que Abel não era judeu. Certo, é verdade. Pois é. Embora Abel não fosse um judeu, ele é aqui mencionado como se fosse um judeu dentro da história de Israel. Agora, o último, quem é? É Zacarias. Zacarias, filho de Baraquias. É outro problema. Porque nós conhecemos 2 Zacarias, filhos de Baraquias. O primeiro é o autor do conhecido livro de Zacarias, e o segundo é um mencionado por Isaías no capítulo 8º, versículo 2º. Só que nenhum dos dois foi assassinado. Um segundo candidato, deixando esses dois de lado, um segundo candidato aparece no capítulo 24 do 2º das Crônicas. É um Zacarias que foi assassinado pelo rei Joás no átrio do templo em Jerusalém. Só que não era filho de Baraquias. E, finalmente, um terceiro candidato, apresentado na época da Reforma Protestante por Zwinglio, que seria um tal Zacarias, filho de Bareis, justiçado pelos romanos nos anos 66 ou 62 da nossa era. Desses 3 grupos, eu acredito que o que mais se aproxima do texto é o segundo. Zacarias, filho de Ioiada. Na tradição manuscrita, esse Zacarias, filho de Ioiada, se transformou em Zacarias, filho de Baraquias. Houve um erro, terá havido, a meu ver, na tradição manuscrita, uma confusão patronímica, uma confusão dos pais. Mas esses erros são comuns e nós os conhecemos em outros lugares da Escritura. Não é preciso dizer ao telespectador que a Escritura pode perfeitamente enganar-se quando não se trata de verdades reveladas por Deus em ordem à salvação, como afirma Dei Verbum do Concílio Vaticano II. De qualquer maneira, vejo, embora Abel não seja um justo judeu, o texto está bem elaborado. Por quê? Porque Abel representa o primeiro homicídio da história, no primeiro livro da Revelação, que é o Gênesis. E Zacarias, filho de Ioiada, não de Baraquias, representa o último homicídio da história bíblica de Israel. Por quê? O cânon judaico termina com o 2º das Crônicas. Então, quem é judeu e abre a Sagrada Escritura, começa a leitura com o assassinato de Abel, é assim que começa o Antigo Testamento, e termina a leitura no Antigo Testamento hebraico com o assassinato de Zacarias,
filho de Ioiada, que na tradução, ou melhor, na tradição manuscrita foi confundido com Baraquias. Que mais? Continuando a ler. Em verdade vos digo, tudo isso sobreviverá a esta geração. Isto é, todo esse sangue será levado em conta com esta geração. Todo este sangue cairá sobre esta geração. Todo este sangue vem, de todo este sangue, melhor, vem responsabilizada esta geração. Qual é esta geração? Provavelmente, para Mateus, a geração que presenciou e foi vitimada com a guerra judaica e a destruição de Jerusalém. Mas aqui também nós temos outro problema. O profeta Ezequiel não havia dito que Deus distingue os culpados dos justos? Sim. E como é que agora manda um castigo para toda esta geração? Não é? Como se toda esta geração tivesse culpa igual no que aconteceu com Jesus e no que está acontecendo com a comunidade cristã de São Mateus. É uma outra generalização, de certa maneira, injusta. Mas prepara o que vai ser dito no capítulo 27. Sobre este ponto, Mateus é lógico. Seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Ou seja, a primeira e a segunda geração. A geração de Jesus e a geração da época de Mateus. Também lá nós vamos examinar a seu tempo. A afirmação é bastante genérica. De qualquer modo, este é o enfecho, esta é a primeira condenação. Ou seja, esta geração está liquidada. A história bíblica de Deus com o povo de Israel, para o escritor Mateus, está terminada. Agora vem o segundo moto condenatório, mas este aqui nós vamos deixar para a semana que vem, porque o nosso tempo está esgotado. É melhor ir assim, pausadamente, explicando bem, Sim, não é? Do que com muita generalidade. Muito obrigado. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Bom domingo a todos. Até a próxima sexta.